A frase, o salário do pecado é a morte, é encontrada em Romanos 6:23, no Novo Testamento da Bíblia. Este versículo é central para o entendimento cristão do pecado, suas consequências, e a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. O versículo completo afirma, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Além de Romanos 6:23, existem outros versículos bíblicos que esclarecem a relação entre pecado e morte, bem como a promessa de vida encontrada em Deus, incluindo 1 Gênesis 2:17, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este versículo destaca a instrução original de Deus a Adão e Eva no Jardim do Éden, estabelecendo as consequências do pecado desde o início. 2 Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Este versículo do Antigo Testamento sublinha a responsabilidade individual pelo pecado e suas consequências. 3 Tiago 1:15, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Aqui, a progressão do desejo para o pecado e, por fim, para a morte é detalhada, esclarecendo como o pecado leva à destruição. 4 João 5:17, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Este versículo reconhece a existência de pecado, mas também sugere a possibilidade de redenção e a distinção entre tipos de pecado na perspectiva cristã. 5 João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Embora não mencione diretamente a morte como salário do pecado, este versículo fornece a solução divina para a problemática do pecado e suas consequências. Esses versículos, juntos, formam uma narrativa bíblica sobre a natureza do pecado, as consequências da desobediência a Deus e a salvação oferecida por meio da fé em Jesus Cristo. Teologicamente falando, a diferenciação entre a morte do corpo, da alma e do espírito envolve conceitos que são amplamente debatidos e variam de acordo com diferentes tradições religiosas e teológicas. No entanto, posso oferecer uma explicação geral baseada em concepções comuns dentro do cristianismo, uma das tradições que frequentemente aborda essas distinções. 1. Morte do corpo, refere-se à cessação das funções biológicas do corpo físico. É o que comumente entendemos por morte no dia a dia. Na teologia cristã, a morte física é vista como uma consequência do pecado original, mas não é o fim da existência, pois há uma crença na ressurreição do corpo no juízo final. 2. Morte da alma. A alma é frequentemente entendida como a essência imaterial que abriga a consciência, a identidade pessoal e a moralidade de um indivíduo. Em algumas tradições teológicas, a morte da alma pode ser interpretada como um estado de separação ou alienação de Deus. Esta não é uma morte no sentido literal, mas uma descrição do estado espiritual de alguém que está vivo fisicamente mas separado de Deus devido ao pecado. Em muitas doutrinas cristãs, essa condição pode ser revertida pela graça através da fé em Cristo. 3. Morte do espírito. O termo espírito pode ter várias interpretações teológicas, mas muitas vezes é usado para se referir à parte do ser que é capaz de comunhão direta com Deus ou o aspecto da vida humana que é revitalizado ao aceitar a fé. A morte do espírito pode ser usada para descrever um estado de letargia ou inatividade espiritual, onde a pessoa não está engajada ou receptiva à dimensão espiritual da existência. Assim como a morte da alma, este não é um estado permanente e pode ser alterado pela experiência religiosa ou conversão. É importante notar que estas descrições são simplificações de conceitos que são muito mais complexos e nuanceados dentro das diferentes tradições teológicas. Além disso, nem todas as tradições religiosas fazem uma distinção clara entre alma e espírito, e algumas podem usar os termos de maneira intercambiável ou ter conceitos diferentes sobre o que constitui a morte dessas entidades.